A Julieta é uma personagem memorável, porque ela é a melhor representação em literatura ocidental de uma moça jovem apaixonada. Ela ama sem reservas. E ela tem, embora ela não tenha o intelecto igual a das outras personagens do Shakespeare, as personagens maiores, né? Até só para citar o Hamlet, o Falstaff e a Rosalind, né? Embora ela não tenha o mesmo intelecto, a capacidade verbal dela de expressar sentimentos demasiadamente complexos. Você fala da personagem. Da personagem, Julieta, tá? Certo. E só pra deixar claro, tô seguindo aqui uma tradição crítica que pensa, que analisa a obra pelas suas personagens, Sim, tá? Não exatamente sim, pelos elementos externos. Então, pensando na personagem, ela é uma personagem memorável por isso. Ela sabe expressar emoções e ela tem uma maturidade emocional muito superior à do Romeu. Nossa. Muito superior. Sim. Então muita gente até fala, ela a Romeu e Julieta é uma peça machista. Na verdade é o contrário, né? O Romeu, a evolução dele, e isso é uma coisa muito constante nas peças shakespearianas, que os personagens dele são verdadeiros estudos psicológicos. É a evolução de um personagem que, sem perder a essência, a partir da autoescuta, vai fazendo diversas modificações psicológicas e chega num determinado auge dentro da peça. Exatamente. Da sua peça. E a questão do Romeu é muito interessante, porque ele está totalmente à mercê da Julieta ali em questão de maturidade emocional. Ele vai aprendendo com ela no decorrer da peça. Sim. E isso torna o final dela mais triste ainda, né? Ele tá sendo, basicamente assim, ele tá sendo educado. Quando eu assisti esse filme, Romeu e Julieta, uma versão antiga, tem uns 40 anos, com uma atriz, ela realmente, ela tinha uns olhos muito marcantes, um cabelo preto e tal, e eu me lembro que essa atriz, ela, se eu não me engano, ela fez aquele filme famoso, um filme italiano, né, um diretor italiano, Jesus de Nazaré. Ela era a mãe, era a Maria, né? Anos depois ela fez esse filme. E a atriz, ela realmente tinha uma expressão. Eu assisti esse filme várias vezes. E por intermédio desse filme eu fui buscar pesquisar sobre essa obra em Romeu e Julieta. Eu nunca cheguei a ler o livro inteiro, mas eu li muitos documentários, resumos, depoimentos de críticos. E realmente é uma situação de muita paixão, de amor verdadeiro mesmo, né? Exatamente. E talvez a tragédia, ela foi colocada de propósito para marcar a importância dessa relação. Talvez o Shakespeare falou assim, eu não vou escrever Felizes para Sempre, aí a minha opinião, porque depois passa batido. Não, eu vou chocar as pessoas com a morte dos dois, para eles lembrar isso para a vida toda. Eu acho essa é a minha opinião. Não, mas né? eu acho sua opinião muito válida, porque assim, primeiro de tudo, Romeu e Julieta é uma peça de juventude. Sim, tá? sim. O Harold Bloom, que é um crítico que eu gosto muito, né, um maior especialista, na minha opinião, não especialista no sentido acadêmico, né? Entendi. Mas assim, de conhecedor mesmo da obra shakespeariana, ele coloca, né, que o Shakespeare, ele, embora seja o poeta mais forte da literatura ocidental, ele não nasceu pronto. Ele foi se desenvolvendo, né, embora sempre com muito talento. E o Romeu e Julieta é uma peça de transição, tá? Só que, e tanto que ele diz, né, o Romeu, a Julieta, a ama, né, que é quem cuida da Julieta, e o Mercúcio, que é o amigo obsceno do Romeu. São esses 4 personagens que pavimentam o caminho do Shakespeare para ele atingir as glórias maiores dele, que são as peças posteriores. Então, assim, o Romeu e Julieta, o Shakespeare compôs no mesmo período em que ele compôs Sonho de uma Noite de Verão, que é uma comédia deliciosa, né? E aí o que acontece? Romeu e Julieta, o Harold Bloom coloca até isso no seu livro, né? Shakespeare, The Invention of the Human, né? Sim. Que Romeu e Julieta poderia muito bem ser uma comédia, só que ela seria inaceitável pra gente. Olha, se você parar pra pensar, a história, por exemplo, da Cinderela, né, do Sapatinho de Cristal,
seria o filme de Romeu e Julieta, só com o final feliz para sempre, porque ele tá... Não, assim, tô falando na essência, né? Não Sim, tô, sim. tô falando na complexidade dos personagens. Aham. Mas você vê, e viveram felizes para sempre. Sim. Não causa tanto impacto quanto Não. ver os dois ali apaixonados e morrer, né? Exato. Então acho que esse apelo, ó, o filme é de 1968, o diretor é o Franco Zeffirelli, tá? O elenco é Leonardo Wintig e Olivia Hussey. Eu acho que essa Olivia Hussey, ela também faz, ela é uma atriz que ela tem uma expressão aqui, os olhos dela, é impressionante. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas é impressionante, me lembro direitinho. E agora eu vou ter que assistir de novo. Eu vou ter que assistir de novo esse filme, porque realmente acontece com você isso quando você lê um livro mais de uma vez. Você faz várias interpretações diferentes do mesmo livro? Sim. Acontece Quando é um isso com clássico, você? sim. Ah, é? Quando é um clássico, sim. Eu já tive, eu tenho essa sensação quando eu assisto filmes e quando eu leio alguns livros que eu já li mais de uma, duas, três vezes. Você lê um livro hoje, daqui 10 anos você lê o livro de novo e fala assim, nossa, Sim. eu não tinha visto isso. Aí daqui 2 anos você lê de novo, nossa, eu não tinha... Você lê o mesmo livro 10 vezes, tem alguns livros que eu cheguei a ler 5 ou 6 vezes. E o mesmo livro, em situações diferentes. E eu me lembro que você fala, caramba, eu não tinha percebido isso. Então, isso é muito bom de É uma você... loucura, né? Foi até bom você ter citado isso, porque a literatura, embora ela tenha se tornado um conceito que, na minha opinião, no século XXI, ele Sei. é paradoxal, Sei. porque ele é uma questão assim de... como é que eu posso dizer? A literatura, ela é um exercício de autoexame, Ah, tá. entendeu? E ela te dá realmente uma riqueza, mas é uma riqueza que ela não é comercial. Você não pode trocar ela por dinheiro, Sim. entendeu? E hoje em dia, em que o tempo ele é considerado um bem, né? E o tempo, na verdade, né? Você troca ele pelo dinheiro, sim, né? claro, claro. Então, você usar uma parte considerável do seu tempo para ter uma riqueza que é só sua e que não tem valor comercial, é algo que acaba virando paradoxal. Entretanto, sem ela, e isso eu falo sem sombra de dúvida, nós empobrecemos sem a literatura. Porque Sim. a literatura, ela é um dos aspectos da essência humana. Existe um filósofo, existia, né? Um filósofo do Renascimento italiano chamado Vico. Os livros dele continuam existindo? Os livros dele, sim. Ah, então, claro. então ele ainda existe, ele ainda está vivo. Então, isso, muito bem, exatamente. E assim, o conceito dele de evolução da poesia é um conceito muito interessante porque antecede os pré-românticos e os românticos. Então, basicamente, o que ele diz? Que a poesia, ela nasce de um movimento histórico, realmente, Certo. movimento histórico, certo? A natureza... A poesia. A poesia. A Tá. poesia eu digo num sentido amplo, tá bom? Tá, A poesia num sentido como literatura, Tá. tá? No geral. Então o que acontece? Pra ele, o ser humano ele é essencialmente um ser com uma imaginação indomável. Só que o que acontece? Quando os nossos ancestrais eles se viam na natureza sem nenhum ponto de apoio tecnológico, né? E aí caiu uma tempestade, a forma como eles olhavam, né? E esse olhar era revestido pela imaginação, a forma como eles olhavam era essencialmente poética. E como a forma que eles olhavam originavam a religião deles, e a religião estava na base do modo de organização, Sim. então era uma sociedade que era essencialmente poética. Nós somos essencialmente poéticos no modo de nos comunicarmos e no modo de nos organizarmos. Olha tá? que interessante. Porque olha que eles interessante. se comunicavam basicamente por metáforas. E A eu não tô falando. poesia, né? Exato, Assim. eu não tô falando, por favor, num sentido antropológico científico. Eu tô falando realmente no sentido filosófico e na visão do Vico, que é uma coisa que, na minha opinião, explica muita coisa, tá? E só que o que acontece? Nós perdemos a imaginação como meio de viver e de explicar a natureza. E, portanto, nós nos tornamos menos poéticos, menos literais. Porque quando você fala, quando você fala, você usa certas figuras de linguagem. Então esse ato de falar já é uma poesia, talvez assim.